quero falar sobre um tema muito importante, muitíssimo importante, que é a alienação parental. Você já ouviu o que é alienação parental? É uma lei recente que estabelece, em resumo, o seguinte: o pai ou a mãe que praticar alienação parental pode perder a guarda do filho, ou seja, pode deixar de ter acesso aos filhos. A alienação parental significa o seguinte: o pai que recebe o filho e fica, ou os parentes, o pai ou os parentes, bem como a mãe ou os parentes, ficam denegrindo a imagem do outro para confundir a cabeça da criança. O pai fica, quando o pai chega assim e faz, meu filho, sua mãe não presta, sua mãe é uma safada, sua mãe me deixou, ou a mãe que diz, não, seu pai deixou, abandonou a gente, deixou a gente aqui. Ou seja, esse tipo de coisa que um fica dizendo de um lado, outro fica dizendo do outro, o nome disso chama-se alienação parental, tá certo? E a parte que se sentir ofendida, que perceber que a criança está sendo prejudicada em virtude da alienação parental de uma das partes, pode ir ao juiz e o juiz pode até proibir que uma das partes, eu digo uma das partes, porque é sempre o homem ou a mulher, deixe de ver o filho, perca a guarda do filho, enfim, pode acontecer várias coisas que estão previstas na legislação brasileira. Então, alienação parental, viu? Não esqueça, se você tiver nessa situação, qualquer dúvida você manda o homem. Se o homem não tiver condições, o homem tiver menos dinheiro do que a mulher deve pagar, pode vir a pagar a pensão ao homem, tá certo? São considerados pré-requisitos fundamentais para receber a pensão. Preste atenção, para que você receba uma pensão, você deve necessariamente cumprir, assim, de forma objetiva e clara, os seguintes itens: a pensão que necessite ter algum gasto com alimentação, com saúde, com locomoção, com lazer e educação. Esses pontos são fundamentais para que você peça ao juiz a sua pensão, tá certo? E o valor será arbitrado pelo juiz diante da situação do caso concreto. E tem mais, a pensão pode também, como eu já tinha dito, mas eu vou reforçar, pode ser paga pela mãe, caso ela tenha uma situação financeira melhor do que a do pai. Não é só o homem que paga a pensão não, viu? A mulher, ela pode pagar a pensão sim, dependendo da situação financeira, tá certo? Que ela tenha, tá certo? E, repito, recebe, no caso de casar novamente, se a mulher casar novamente, ela ou conseguir um emprego que ela possa viver com dignidade, ela também perde o direito da pensão, tá bom? Isso é o que diz a legislação, né, e o entendimento jurídico aqui no Brasil. Eu quero agora responder a pergunta de Jeová lá de Felipe Camarão. Felipe Camarão é muito boa, tenho boas lembranças, né, de Felipe Camarão, sempre que posso, né, a gente está visitando o bairro de Felipe Camarão, onde eu tenho grandes amigos, e recebi um e-mail de Jeová. Jeová, ele diz o seguinte: Ney Lopes Júnior, eu sofri um acidente de moto, onde a pessoa que bateu em mim pagou o conserto da moto. Veja a situação dele. A pessoa pagou o conserto da moto. Ele não teve problema nenhum, teve só o acidente. O acidente foi o maior problema que ele teve. Mas ele diz o seguinte, ele pergunta, que o cara disse que o cara consertou a moto, e ele pergunta: eu tenho algum outro direito ou só o conserto da moto? Cara, Jeová, é o seguinte, você também tem o direito ao que chamamos no mundo jurídico de lucros cessantes. Lucros cessantes. Aí você diz, o que danado é lucros cessantes? Eu nunca vi falar essa palavra, Ney Lopes Júnior, eu vou dizer. Lucros cessantes, tá certo? É quando a pessoa que causou o acidente, né, ou a pessoa que sofreu o acidente, melhor dizendo, deve ser indenizado pelo período que ficou impossibilitado de trabalhar e sustentar a sua família, tá bom? Então, se passou 15 dias em casa, sem poder, vou dar um exemplo, você é taxista, um exemplo, ou é um advogado, enfim, independente da profissão, você passou, em virtude do acidente, você passou 15 dias em casa deixando de ganhar dinheiro para manter sua família, quem
causou o acidente deve pagar a você o que nós chamamos de lucros cessantes, tá bom? Qualquer dúvida você já sabe, né? 9178-7474, eu tiro as suas dúvidas. O telespectador agora, ele pediu para não ser identificado, isso é importante. Quando você mandar uma mensagem para mim, você diga se você autoriza ou não, né, que eu divulgue o seu nome, ou até se eu divulgue o seu caso. Eu vou respeitar, evidentemente, poderia ser diferente o seu pedido. É o caso desse telespectador que pediu que eu não dissesse o nome dele. Ele diz o seguinte: Ney Lopes Júnior, eu sou músico de uma banda famosa aqui no Rio Grande do Norte. Talvez por isso ele não queira ter o nome identificado. Eu gostaria de saber qual o tempo máximo que os donos da banda podem exigir que a gente trabalhe. Qual o tempo máximo que os donos da banda podem exigir que eles trabalhem? É o seguinte, a lei diz que será 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatro ou ambientes semelhantes, ou num bar, você está numa banda que toca num bar ao vivo, tá? A legislação fala em 6 horas. Toda vez que o trabalho contínuo ultrapassar as 6 horas, preste bem atenção, porque o segredo às vezes está no detalhe. O detalhe é que faz a diferença. O tempo, quando se passar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, tá bom? Então, lembre-se, passou de 6 horas, deve ter o pagamento de 25% a mais em cima daquilo que você ganha, tá certo? A duração máxima do trabalho do músico só poderá ser elevada até no máximo 8 horas, certo? Você tem esse benefício dos 25%, mas não pode de forma alguma, nem com 25, nem com 30, nem com 40, depois de 8 horas você não pode tocar, tá certo? É o que diz pelo menos a legislação. A legislação, ela diz isso. Fala que a lei, no máximo você pode trabalhar como músico durante 8 horas, observando os preceitos gerais sobre a duração do trabalho, que foi aquilo que eu já falei, das 6 horas, etc, etc, tá bom? Eu queria também falar sobre a cobrança de ICMS, mas ou melhor dizendo, eu tenho aqui, Renatinho, você podia pegar aqui, por favor, eu tenho uma dica para você, uma caixa de um remédio que eu deixei aqui, vou dar uma dica para você, muito interessante, que muitas pessoas não sabem. Deixa eu pegar aqui, olha, aqui é uma caixa de um medicamento, esse medicamento, ele é caríssimo, ele custa 300 e tantos reais. Aí você vai aqui, ó, está aqui a caixa do medicamento, e repito, tem vários, aí você vai aqui do lado, tem saque, não sei se dá para pegar aí, será que dá para pegar? Pronto, aqui ó, saque, tá vendo? Você liga para esse saque, tá certo? E você vai fazer um cadastramento nesse saque. Não são todos os remédios, mas tem vários remédios que têm desconto que chega até 70%. Até 70%. Esse remédio, por exemplo, que custa 300 e poucos reais, que eu trouxe só a título de exemplo, tem um desconto de 40%, porque ele é um uso contínuo, tá bom? Essa informação é interessante para você que não sabia. Então, quando você via assim, saque, você liga, você tem algum tipo de programa que dê desconto, é importante você ligar, porque realmente você economiza muito para quem toma remédio de forma contínua, tá bom? Olha, eu falo também, outra dica interessante para você é a repetição do indébito. Você deve estar dizendo, Ney Lopes Júnior, você está falando difícil demais, essas suas palavras, repetição do indébito, mas eu vou explicar o que significa isso. Toda dívida paga indevidamente, vou repetir, toda dívida paga indevidamente, a diferença deve ser devolvida em dobro. Olha, o nome é difícil, mas o esclarecimento ele é claro, né? Vou repetir, toda dívida paga indevidamente, quem recebeu o pagamento deve devolver a diferença em dobro. É muito importante que você fique sabendo disso, né? Porque o direito do consumidor tem dessas coisas. Existe também, eu estava comecei o programa falando de alienação parental, existe a guarda compartilhada. Na verdade, a guarda compartilhada, ela merecia, como merece, né, assim, um programa, não vou dizer quase todo não, mas pelo menos metade de um programa para esclarecer
né, para as pessoas o que significa guarda compartilhada. Mas a princípio, eu vou dar só um toquezinho aqui e depois nos próximos programas eu vou explicar o que é que significa guarda compartilhada. O problema é o seguinte, é quando pai e mãe ficam se matando um com os outros, brigando por causa da criança, querendo levar a criança um para casa dos outros, e leva e não devolve, e pega a criança escondida, pega no colégio, leva para a praia, leva para a fazenda, a mulher vai na delegacia, dizer que um sequestrou o outro, e é aquela esculhambação. Então a guarda compartilhada, ela vem justamente para estabelecer isso. Ela define, olha, uma semana a criança fica com o pai, a outra semana a criança fica com a mãe, tá certo? E isso deve ser homologado pelo juiz. Isso deve, aí pronto, aí acaba essa confusão, essa briga danada de pai brigando com mãe, de mãe brigando com pai, aí entra avô, aí entra os outros filhos, é uma confusão danada. É por isso que existe a guarda compartilhada. Portanto, ó, fique de olho, tá certo? Para que você não cometa nenhum tipo de atitude que venha a configurar uma alienação parental, como eu já disse, e fique de olho na guarda compartilhada. Mas eu vou voltar, depois eu vou voltar a falar e conversar com você sobre guarda compartilhada, porque é muito importante você saber detalhes sobre a guarda compartilhada, tá bom? O programa Procure Seus Direitos desse domingo, dia 12 de outubro, vai chegando ao fim, tá bom? Tenha uma boa semana, bom trabalho e a gente se encontra domingo que vem aqui na Band. Não esqueça, a partir das 8h30. Tchau, tchau.